Oiê, tudo bem? Andréia? Nestor. Mais um Guia dos Casais. E a gente aqui sempre diretamente da TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, trazendo assunto bom de relacionamento, né? Isso aí. E hoje a gente quer conversar com vocês a respeito, assim, tem muita gente falando do que não é legal no casamento, né? Do que incomoda. Do que incomoda. Só que hoje a gente quer falar do que é bom. Né? Do que é bom, e a gente quer ver se tu que tá em casa, se tu vai concordar com a gente em várias coisas, e até acrescenta aqui nos comentários o que faltou, o que pra ti também é bom. Vamos começar falando do que é bom pra nós. A gente vai trazer 7 coisas a respeito do nosso casamento, lembrando sempre que o que a gente fala aqui é de legitimidade do que a gente vive, do que serve pra nós, e a gente espera que sirva pra ti também. 7 coisas boas do casamento. Isso aí. Eu acho que a primeira é presença, né? A presença do outro sempre contigo. Isso, eu acho que é a gente saber que a gente não tá sozinho, assim. O melhor do casamento é saber que na risada ou na parte ruim é saber que tu não tá sozinho, né? E uma coisa bem importante, a presença é a atenção, né? É estar ali presente. E a gente vai falar aqui, tá, não vou dar spoiler. um segundo item, o que tu falaria? O apoio, sempre, incondicional, porque é diferente. Claro, tem pessoas de fora do teu casamento que te apoiam, família, amigos, enfim, mas dentro do teu casamento tu sabe que aquela pessoa, o apoio que ela tá te dando é real. Sim. Porque se ela tá ali contigo é porque realmente ela está ali. E até porque se ela não estiver ali pra te apoiar, não precisa do casamento. Aquele casamento tem algum problema naquele casamento, tem alguma disfunção ali. Então, o apoio, O apoio à parceria, né? o apoio, a parceria, o estar junto, porque é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Por todos os dias. Isso aí. E o que a gente... O spoiler que eu ia dar antes, sabe o que era? De que presença é diferente da parceria do estar envolvido. Porque tu pode estar presente, mas tu não necessariamente precisa estar envolvido. O estar ali, muitas vezes, pode ser que tu não esteja conectado de verdade. Não esteja presente, não esteja parceiro, não esteja envolvido. É tipo escutar e ouvir. Isso. Eu escutei, entrou de um lado, saiu do outro. Agora, ouvir exige dedicação, exige que tu esteja ali prestando atenção. E aí, pra mim, é a mesma coisa. E essa parte é muito boa, tu saber que tu, dentro do teu casamento, que tu é ouvido e que tu tem essa parceria, é muito bom. Outra coisa boa, e principalmente agora no inverno, é ter pra quem voltar. Achei que era pra dizer que ter quem se esquentar. Que é muito bom também, né? Eu não sei se tu aí que tá assistindo, se tu é gelada que nem eu, mas eu amo deitar bem grudada, com os pés gelados, com coisa boa, e eles bem quentinhos, né? Coisa bem boa. Não sei. Nunca passei por isso? Nunca passei por isso. Não, mas eu digo assim, de a gente ter pra quem voltar. Tu passar um dia inteiro fora, né, e das batalhas da vida e tudo mais, e saber que tu tem pra quem voltar, é muito bom. Eu me lembro de uma história de uma amiga que ela é uma executiva de grande empresa, viajava muito, conhece todo o Brasil, assim, viaja, ganha muito dinheiro, e na época ela não era casada. E ela não tinha, assim, ninguém, namorado, nada assim. E o sonho dela sempre foi ter uma família.
E principalmente ter um marido, assim, né? Ter um relacionamento. E um dia ela me disse, ela disse, Andréia, ela disse, eu viajo, eu conheço vários lugares, eu fico nos melhores hotéis, eu vou nos melhores restaurantes. Daí ela disse, só que no final do dia, quando eu vou pra casa e fico sozinha, daí ela disse, eu trocaria toda essa minha vida, todo esse glamour, por ter alguém me esperando. Então isso é muito bom do casamento, né? A gente ter pra quem a gente voltar no final do dia é muito bom, né? É bem bom. É muito bom. E principalmente se tiver um vinho, alguma coisa, né? Uma jantinha bem boa. Dá pra melhorar a volta. Dá pra melhorar a volta. Outra coisa que eu posso falar de bom no casamento, assim, eu acho que é o orgulho, né? É a gente sentir o orgulho do outro e a gente ver o crescimento do outro. A gente tá juntos há 24 anos. Eu não sou mais a mesma. Nem eu. Tu não é mais o mesmo. E eu acho que esse Nem os meus cabelos. E ver esse crescimento, né? Esse amadurecimento emocional e profissional e tudo mais, eu acho que é muito legal. E a gente saber que a gente faz parte disso, né? Sim, tu fez... tu teve contribuição dentro daquilo, né? E saber que, que tudo que foi feito ali deu resultado e tem o reconhecimento, né? E é de verdade. Então isso faz diferença. Faz diferença, assim, ver o outro crescer e principalmente eu acho que o casal crescer juntos, assim, porque se a gente for ver, a gente brincava muito, né? De quando a gente começou lá atrás. Lembra? Eu acho que tu tinha um Note, eu tinha um celular. E era isso, né? Eu disse, e aí a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo financeiramente, emocionalmente, e é muito legal, assim, essa parceria também, no sentido de saber que tu consegue crescer e que tu tem, né? Quem, tipo, vamos fazer isso? A gente tem uma coisa lá que a gente é muito... Nestor, vamos fazer tal coisa, né? Muitas vezes as coisas que a gente começou a empreender, né? Um teve a ideia e tal, o outro olhou, tipo, será? Mas e aí? E aí, como é que a gente faz? E aí a gente vai crescendo juntos, assim. Então, isso é muito delicioso também do casamento. A gente escuta bastante aquele casal que não quer crescer junto, né? Tem o crescimento do casal e tem o crescimento individual, só que eu entendo que isso tem que ser junto, não é a mesma coisa, mas é dentro do mesmo plano. Eu vou ter o meu desenvolvimento profissional dentro do que eu faço, dentro da minha empresa, tu vai ter o teu crescimento dentro da tua empresa, dentro do que tu faz, quando os dois trabalham em lugares diferentes. E só que isso no final do dia, quando junta dentro de casa, tem que fazer com que aquele casal cresça, só que cresça proporcionalmente os dois, né? Que o casal cresça, que o casal evolua, que aquela família evolua. Independente do cargo e da posição de cada um, mas dentro de casa esse crescimento tem que acompanhar o outro. Isso que eu digo de um acompanhar o outro é quando os dois vão desenvolvendo e melhorando dentro do casamento. Sim. Porque vai ter um descompasso se eu começar a estudar mais a questão de ouvir, de demonstrar afeto, de espiritualidade, e a outra pessoa continuar no mesmo lugar. Aí tem que andar junto, tem que ter esse combinado. Vamos evoluir, vamos crescer? Sim. Então vai sendo feito junto. Alguém vai ter que puxar. Mas o outro tem que demonstrar interesse. E uma coisa que a gente sabe, isso é fato, assim, o relacionamento, ele sempre anda no ritmo do mais lento. No ritmo do mais lento, né?
Então, talvez se tu deseja alguma coisa e o teu marido ou a tua esposa não tá acompanhando, seja o que for, talvez é legal o que a gente sempre fala da clareza, né? De conversar e dizer, olha, pra mim é importante que seja isso, isso, isso. Pra mim é legal. O fato de comunicar, do óbvio, de novo, né? Do óbvio precisa ser dito, pra que vocês consigam tá sempre em crescimento. Porque uma coisa é muito legal e é fato. Um item muito importante e maravilhoso do casamento é a conexão emocional e a física. Isso já é mais um item da lista? Isso já é mais um item. Só que eu tô complementando. Porque eu te perguntei porque eu já esqueci quantos foram. Foram 5 até agora. Complementando porque assim, não existe ou é muito difícil que tu vá ter uma conexão física também, porque não, sem admirar o outro. Tu não vai sentir atração por quem tu não admira, concorda? Sim. Né? Então, quando a gente cresce no casamento, a gente também, quando a gente vê o outro evoluindo e o outro fazendo, né, esse movimento de crescer, de evoluir, aumenta, não tem como, né? A química também aumenta, a conexão aumenta. Isso tem a ver com aquele programa que a gente falou de VSM. Uhum. Tu vai aumentando, tu vai subindo a régua e tu vai gerando a admiração na outra pessoa. Então a outra pessoa vai te admirar, mas também ela começa a perceber que ela também precisa entregar mais. Sabe que eu me lembro... E aí fica um jogo de entrega, e os dois acabam crescendo. E cresce a parte pessoal, a química também cresce, e só melhora, né? A tendência é só melhorar, afinal... tu sabe que eu me lembro uma época onde eu estava muito envolvida com o meu trabalho e o Nestor com algumas outras coisas dele, assim, e às vezes ele me falava, ele chegava em casa e ele conversava comigo coisas, ele dizia, tipo, a respeito, tu viu o que aconteceu no mundo, disso, daquilo, daquele outro, eu ficava olhando assim, tipo, oi? Porque naquele momento tu tinha voado, e eu estava, sim, no ritmo mais lento naquela época, mas dentro do meu, eu sabia e eu era muito boa dentro do meu núcleo. Eu não tinha isso de... Eu não conseguia conversar contigo. E às vezes, gente, eu olhava pra ele e dizia, meu Deus, tipo, do que ele tá falando? Tipo, quem são essas pessoas que ele tá falando? Quem é aquele... O que é isso? O que é, não sei o que, sabe? De comer, de tomar, o que é? E eu não sabia. Então, também eu precisei, e eu comentei isso com uma amiga minha, eu disse pra ela, olha, eu leio todos os jornais e as coisas, tudo, eu comecei a me atualizar pra poder entender do que tu tava falando, porque pra mim era importante e sempre foi assim, claro que a gente já tem esse conhecimento do VSM, da admiração e tudo mais, mas aí eu pensava, gente, eu não consigo conversar com meu marido, então eu preciso estudar, e foi bom, porque na realidade o que a gente vê, a gente não desvê, né? Depois que tu viu, não vai ter como deixar de esquecer, de desver. Vai de desver. Lá. Então, foi uma época que eu me lembro que, além de tudo que eu tinha, eu ainda corria atrás da máquina pra conversar contigo, assim, sobre coisas de... Sabe? Eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia do que ele tava falando, do que eram aqueles nomes, o que eram aquelas coisas, assim. E na realidade é uma forma também de se conectar emocionalmente. Porque quando a gente sentava pra jantar, pra tomar um café, pra fazer alguma coisa, a gente deixava de lado. Isso sempre foi, né, uma coisa nossa de deixar de lado o telefone. E eu sabia conversar contigo. Assim como também ele nunca me pediu isso. Mas eu tinha aquela necessidade de estar no mesmo nível de conversa. Porque tu, claro...
tu falava comigo das coisas que eu falava. Que eu me lembro que na época era sobre a loja, era sobre venda. Era sobre a loja, a venda, roupa de criança, tendência. Eu disse, era um mundo muito... Eu tava muito envolvida num mundo infantil, porque eu tinha uma loja infantil, então eu tava muito naquilo. E aí eu me lembro também, assim, de tu pesquisar e falar também daquilo. Sim, era o que eu ia dizer. Não era porque eu falava de outras coisas que eu também não tive que pesquisar e aprender sobre aquilo. Porque eu não entendia nada de roupa infantil também, né? Não sabia o que era uma calça, o que era Um chip. Isso, de algum jeito eu ia ter que aprender. E como eu não era o meu dia a dia, Sim. então eu também tive que ver algumas coisas. Ia lá, fingir que estava ajudando para aprender o que era cada coisa que tinha na loja. E saber do que falar também, né? Então, entender também um pouco do mundo da outra pessoa. Sim. Porque não é porque eu trabalho no chão de fábrica e tu trabalha no administrativo, no RH, no financeiro, tu não é obrigado a entender e conhecer o meu lado, e assim como eu também não. Mas por uma questão de dar uma nivelada no que vamos conversar, tem que saber entender o que acontece lá. Que eu vou estar reclamando de carregar a ferramenta e tu vai estar reclamando de preencher planilha e BI tá, mas, né, então quando começa a ter essa desconexão de assuntos, a comunicação diminui. Porque tu vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre novela, futebol, filme. Mas aí o gosto de filme é diferente. Um assiste novela, o outro não assiste. Um assiste série, o outro não assiste. Um assiste série, mas cada um gosta de uma. Aí fica um em cada aparelho vendo uma série. E aí acaba virando... Existe o casal, mas são pessoas diferentes. São só... Parceiro de casa, né? Que divide conta. Divide as contas e uma amizade colorida às vezes. E aí divide. Então, eu gosto de uma linha de filme e a Andrea gosta de outra linha de filme, mas tem um meio termo ali que a gente assiste, que a gente gosta. Às vezes ela assiste comigo, que eu gosto, eu assisto com ela, a gente assiste Cantonela. Sim. Vamos ver filme de desenho. Não é o que tá no primeiro da minha lista. Sim. Mas eu assisto Cantonela, a gente assiste com ela. Sim, o filme de família que ela fala. O filme de família, porque aí os três estão ali naquele momento. E os três vão estar falando da mesma coisa. E eu acho que é isso também, né? Essa coisa do casamento, de quem tem filhos, de viver esses momentos. Isso também é muito prazeroso, né? Sim. Do filme de família, da pipoca, do estar ali e do estar presente, do estar atento, da qualidade do tempo. Sim, isso é muito bom, é muito bom. Hoje o maior índice, a doença que que ganhou o mundo é a depressão, né? Então, na realidade, é isso. A gente saber que tu tem um porto seguro em casa, isso já é mais um item. Aonde essa pessoa, ela tá atenta pra ti e pra tua família, quando ela está lá, isso não tem preço, né? Não. Isso não tem preço, isso é muito bom, é muito, 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 muito bom, né? Sim, isso é muito bom. E só vai ter isso se for construindo, né? Sim. Isso depende do afeto, do amor, da química. Depende. Não é um fato que constrói isso. Né? Sim, isso é. E é muito bom, assim, eu digo, tipo, essa coisa de ter o porto seguro na outra pessoa é muito bom, né? A gente saber que pro bom e pro mal, né? Que pode contar com a pessoa, tipo, estou com um problema, preciso resolver. A pessoa tá ali. E isso dentro do casamento, quem tá aí, que tem o outro como porto seguro é muito bom. E se tu não tem o outro como porto seguro, tá na hora de rever, né? Tá na hora de parar e de pensar e de ver o porquê não. Porque a gente casa
pra se fortalecer, né? Pra estar bem, pra estar junto, pra fazer o outro feliz. Então, isso faz parte. Sim, é uma troca. É uma troca. É uma troca e uma doação, né? Se tu quer receber, tu precisa dar também, né? Senão não funciona. E, A minha quinta série foi longe. é assim que se constrói, né? É assim que funciona. Então, tem que ter essa construção, tem que ter essa parceria. E para tu ter um parceiro dentro de casa, é diferente de ter um companheiro. Um colega de quarto é um colega de quarto. Agora, um parceiro em casa que... vamos no restaurante? Vamos assaltar um banco? Vamos. É diferente. E tem que existir essa conexão. E isso é o que constrói o casal. E, claro, a gente tá falando de outras coisas, mas também tem lá que para nós é uma das... A cumplicidade. E uma das bases é a questão espiritual também. Independente do tipo de religião, ou do que quer que seja, isso é uma das bases da nossa família. Sim, é a espiritualidade, né? Então, porque é dali que vem muita coisa, né? Que vem muita orientação, né? E aí, claro, cada um na sua, nós temos a nossa, e isso também já é passado para Antonella, para ela já é um valor isso. Então, é outro ponto em comum dentro do casal. E isso não é todo casal que tem essa espiritualidade e tal. E vou dizer assim, ó, a gente teve um momento que não tinha e agora a gente tem. Muda tudo, né? Muda muito, fortalece muito o casal, fortalece muito a pessoa. E quanto mais conectado com o que tu acreditar, é incrível, assim, porque hoje mesmo eu tive aquele caso que eu te contei, assim, a resposta vem e vem muito rápido quando tu tá conectado e é maravilhoso, assim, é muito, muito, muito bom. Então, caso tu ainda não esteja fortalecido espiritualmente na tua família, começa a trazer isso, que tu vai ver que também vai dar um resultado bom, né? E no casamento fica maravilhoso. Um outro ponto que pra mim é chave, assim, eu acho que sempre foi, é um dos pontos lá do início do relacionamento e que pro nosso casamento, assim, é eu poder ser quem eu sou, sabe? Essa geminiana, tá de aniversário semana que vem, essa geminiana que nata, assim, de uma hora tá bem louca, outra hora tá chorando, outra hora... Então eu não preciso ter máscara, sabe, dentro do nosso casamento. E a gente poder ser quem a gente é maravilhoso, né? É assim, é muito legal. Em casa, se tu tiver que fingir pra estar dentro de casa, é que tem problema, né? Então, óbvio que fora de casa, normalmente, a gente dá uma polida. E dependendo da situação, principalmente no trabalho, não que seja um personagem, mas tu te molda dentro daquilo que tu precisa entregar. Claro. Só que dentro de casa, não que tu vá enlouquecer e sair chutando tudo. Mas dentro de casa, tu é tu. Tu tem que entregar a melhor versão do teu jeito e como tu é. Se tu tiver que fingir, isso a gente já viu várias vezes acontecer. Não dá certo, né? Não dá certo. Principalmente quando tu tá sozinho, tu é uma pessoa. Quando tu tá com teu companheiro, com a tua companheira, tu é outra pessoa. Ferrou com o casamento. E isso a gente viu muito acontecer lá atrás, no início de namoro. Vamos pra festa. As pessoas estavam sozinhas, eram umas, começavam a sair com alguém, viravam outras pessoas, até nem saíam. Nunca funcionou. Se tu tem que fingir e tu tem que mudar a tua postura quando tu tá com a outra pessoa, vai dar problema, porque aquele bichinho enjaulado não vai ficar muito tempo ali. Ele vai sair. E a hora que sair deu problema. Então, assim, lá no início é assim que funciona. Se a outra pessoa topar, beleza.
Se não, dali já deu, não dá, é muito diferente, ok, vida que segue. Agora tu tá ali, tu tá casado, tu já tem toda uma história, então senta, conversa e ajusta. Eu não sou mais 100% do que eu era lá atrás, e nem tu. Sim, porque a gente sentou muda, conversa. né? A gente não. Eu acho que a gente A não versão, muda. eu digo que a nossa versão versão, hoje sim. é diferente de, né? Mas a essência de tudo Não nunca muda. mudou. Não. Nunca mudou. A gente nunca mudou por Sim. estar junto ou por estar separado. Não. Nós sempre fomos os mesmos. Sim. Sim, se tu encontrar o Nestor sem a Andréia e a Andréia sem o Nestor, a gente vai ser o que a gente é Igual. juntos também. Exatamente. E poucos casais a gente vê que são assim, né? Pois é, né? Sempre que tem alguns, que isso que o Nestor tá dizendo, tem alguns casais que, tipo, longe do outro eu faço e aconteço e tal. E aí, se não, alguns casais parece que tem aquela cobrança, aquela coisa, tipo... A gente sai pra jantar, Nossa. a criatura toma água com gás. Aí tá sozinho, a pessoa toma até ácido de bateria. É muito estranho, né? É muito estranho porque pra gente isso não combina, não faz parte. E eu acho que é isso. O bom do casamento é o dia a dia, é o detalhe, né? É as pequenas coisas, é a decisão, é o querer fazer o outro feliz. E principalmente agora, a gente tá antecedendo o Dia dos Namorados, que eu disse é ser eternos namorados. Se a gente puder te dar um conselho nesse fim de programa, eu acho que é... Não esqueça o Dia dos Namorados. Não era isso que eu ia fazer. Não esqueça o Dia dos Namorados. E acho que é isso. Faz o que tu fez no início, que o amor nunca vai acabar, né? É isso aí. Dentro do casamento, e casar é maravilhoso. Então pula que tá quentinho. Pode É muito vir. bom. E se vocês precisarem, podem deixar aqui embaixo, nos comentários, alguma coisa que a gente tá aqui pra ajudar, pra trazer mais conteúdo a respeito disso, né? E pra incentivar e pra espalhar cada vez mais amor. Esse é o Guia dos Casais. Isso aí. Obrigada! Beijo!